Pessoal, nós estamos ao vivo agora, aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Eu já peço para você compartilhar essa live para o máximo possível de pessoas, porque a pergunta mais feita no Brasil hoje, e a gente vai trazer respostas importantes sobre isso, é sobre a pessoa idosa em 2022, como é que vai ficar? Eu estou aqui com meu pai, com Rafael Silva, que aliás, com muita satisfação, ele vai participar dessa live conosco, ele que é deputado estadual aqui por São Paulo, para falar de assuntos importantíssimos também da pessoa idosa. E a pergunta mais feita nesse momento é sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas, como é que está esse projeto na Câmara, ou se vai acontecer a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas agora em 2022. Quais são as expectativas? O país todo já está acompanhando essa live conosco. Eu peço para você mandar sua mensagem aqui. Pode mandar porque a sua mensagem é vista pelo Brasil. Essas lives nossas, elas têm repercussão em todo o território nacional. Você pode falar de onde você mora, do seu estado e mais do que isso, você pode marcar o seu deputado. Antes de falar sobre o 14º salário, se existe chance ainda, porque eu fiquei muito feliz quando ele foi aprovado na Comissão de Finanças da Câmara e lamentei muito quando alguns deputados seguraram esse projeto na CCJ. Era para ter sido votado no ano passado, em 2021. Eu vou explicar regimentalmente se ele poderá ser votado em 2022. Já digo que sim, que sim. Eles não terão como segurar esse projeto por muito tempo. Eles vão ter que enfrentar os 35 milhões de aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Antes de falar sobre a perspectiva disso, ou sobre a antecipação do 13º, que é o que mais está gerando comentário já agora em 2022, eu vou chamar aqui meu pai, o Rafael Silva, ele que é deputado estadual, meu exemplo de vida, meu pilar central. Para as pessoas que o conhecem aqui de nossa grande região, ele usa um óculos escuros porque é deficiente visual, é o primeiro deputado cego do Brasil, minha referência de vida, um lutador pela pessoa idosa também. Pai, primeiro uma alegria fazer essa live contigo, trazendo perspectivas para a pessoa idosa e aquilo que pode acontecer de fato. Peço para você, fique na live, compartilhe o máximo possível. Nós já temos centenas de pessoas ao vivo conosco e essa live vai percorrer o país. Pai, vamos lá. É uma satisfação imensa participar dessa live, porque quando nós discutimos a situação do aposentado, não é apenas o problema de sua manutenção. Muitos aposentados são responsáveis também pela ajuda para filhos e netos desempregados. O Brasil vive um problema terrível, um problema social terrível. Então, essa luta do Ricardo, a luta nossa, principalmente do Ricardo, como deputado federal e eu como deputado estadual, ela representa uma forma de você desafogar a situação de muita gente que com essa pandemia ficou realmente numa realidade terrível. Vamos já falar, pai, sobre o 14º salário, já com mais de 1000 pessoas ao vivo agora em nossa live. Eu quero explicar para vocês como é que ficou esse projeto no final do ano passado. O projeto ele veio de 2020, de autoria do deputado Pompeu de Matos. Esse projeto passou pela Comissão de Seguridade Social da Câmara. Esse projeto passou pela Comissão de Finanças da Câmara também. O que é a Comissão de Finanças? É a comissão temática que analisa se tem dinheiro para pagar o projeto. Nós nos reunimos com o governo antes, nós buscamos a fonte de custeio, conseguimos numa reunião com o Ministério da Economia. Eu peço que você preste atenção, porque isso é o que diz respeito ao presente e ao futuro da pessoa idosa. Conseguimos apontar, junto com o Ministério da Economia, a fonte de custeio. A nossa sugestão foi mexer com bancos, que muitos impostos eles não pagam e lucram bilhões. A partir daí, nós apontamos a fonte de custeio, o projeto foi aprovado na Comissão de Finanças. Eu fiz uma live no dia da aprovação da Câmara Federal e essa live teve milhões e milhões de acessos, as pessoas ansiosas. Só que aí o trâmite foi para a Comissão de Constituição e Justiça. E alguns deputados, e eu não sei por qual interesse, seguraram esse projeto. Seguraram, absurdamente seguraram. E aí virou o ano. Só que nós entramos em 2022. Eu começo nessa virada de ano já
Contudo, rasgando o verbo, o Congresso não poderia nem ter recesso. Tinha que analisar temas importantes no recesso, porque esses temas das pessoas idosas são temas que dizem respeito ao povo brasileiro. Pois bem, o projeto do 14º salário está já na Comissão de Constituição e Justiça. Eles aguardaram 5 sessões, usaram uma burocracia regimental para segurar o projeto, mas não terão como segurar por muito tempo. Nós vamos enfrentar esse tema. E eu estou aqui junto com meu pai, com Rafael Silva, que é deputado estadual. Ele que tem uma luta aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, histórica pela pessoa idosa. Ajudando a pessoa idosa, na Assembleia Paulista, votando contra projetos que aumentam o desconto dos aposentados, da Previdência Estadual. Rafael com postura de independência aqui, é meu exemplo de vida. Mas na Câmara Federal, nós vamos agora enfrentar esse tema. Os deputados lá não vão fugir não. E você mande essa live e marque seu deputado, porque o ano começa. E a gente vai começar o ano rasgando. E as pessoas estão me perguntando muito, pai. Olha, o que vai acontecer? Se é o 14º salário que vai ser aprovado ou se será a antecipação do 13º. Já digo aqui de pronto, nós defendemos um pagamento extra. 13º já é direito da pessoa idosa. Governo antecipar não é fazer graça para ninguém, é direito. Mas esse projeto do 14º está na CCJ e a gente vai lutar, pai. Vamos lutar sim, Ricardo. Esse 14º, ele vai minorar o sofrimento de muita gente. O Brasil passa por um problema terrível. Tanto eu como o Ricardo, nós temos formação na área de sociologia. E temos pós-graduação nessa área e formação também em filosofia. Nós passamos a entender muito mais a sociedade como um todo e o sofrimento das famílias. Quase 2.000 pessoas ao vivo conosco, pai. Porque esse tema é o tema que mexe com o povo brasileiro. E eu tô com 36 anos... Meu pai já passou dos 70, tá novo também, tá mais forte que eu, tá mais bonitão que eu. E é uma pessoa que sente na pele, porque nós sentimos na pele os efeitos dramáticos de um governo, que não é só esse não, de uma estrutura governamental que não olha para a pessoa idosa. Meu pai disse muito bem que o idoso no Brasil, infelizmente, teve que arcar com os custos altíssimos da pandemia. É isso que aconteceu, o filho que perdeu o emprego, neto que perdeu o emprego. E a pergunta que fica é a seguinte: será que o governo agora vai antecipar o 13º ou vai pagar o 14º? Essa é a pergunta que fica. Compartilhe essa live. E eu digo a vocês, o projeto do 14º salário terá que ser enfrentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Tem um pedido meu, como deputado federal, já para pautar o projeto imediatamente, porque ele já deu entrada na CCJ. E os deputados que lá estão, eles não terão como fugir do aposentado e do pensionista. Não vão fugir. Nós não vamos permitir isso. Eu quero aqui mandar um abraço aos meninos que pela internet estão lutando muito por isso também. Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, um abraço a você. Um abraço, Felipe Brito, ao Milton Dantunes, ao João. Todos que, e em nome deles, a todos os demais que abraçaram essa pauta. E a gente não vai deixar cair a peteca não, gente. Vira o ano, esse projeto na CCJ, eu falava com meu pai, com o Rafael Silva, ele é um projeto terminativo. O que acontece? Sendo votado lá, ele automaticamente é aprovado, não precisa ir a plenário. Então essa é a verdade, estamos a um passo na Câmara Federal. E depois vai para o Senado, passando no Senado, vai para o presidente sancionar. Dá tempo de fazer até março isso, porque o relator colocou no projeto que as parcelas podem ser pagas agora, em 2022. Então existe um gatilho que nos leva a entender que esse projeto pode ser pago, o 14º pode ser pago em 2022. Basta os deputados do Brasil fazerem a sua parte. Aqui nós estamos em 2. Eu sou federal, meu pai é deputado estadual, já com mais de 2.000 pessoas ao vivo. Essa live vai percorrer os 4 cantos do país. E eu peço a você que me ajude a marcar aqui o nome do seu deputado. Você pode ser do norte do país, do nordeste, do centro-oeste, aqui do sudeste, do sul. Marque o seu deputado. Eles vão ver a força que a pessoa idosa tem. Eles vão ver a força que o aposentado e o pensionista tem. Não é porque tem 2 deputados aqui não, é porque são vocês que lutam, são vocês que batalham, são vocês que movimentam. Mande para os 4 cantos do país. Eu quero falar também contigo, pai, de um tema que é muito sério.
Em São Paulo, os idosos perderam a gratuidade no transporte público, uma parcela de idosos, de 60 a 64 anos. Existe uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria, existem projetos de sua autoria na Assembleia para não permitir que o idoso perca a gratuidade, porque é mais um direito que eles vão tirando e a gente não vai permitir, pai. A realidade brasileira é diferente de outros países. Esse direito do idoso é uma garantia que ele tem para continuar vivendo com dignidade. Aqui no Brasil nós temos desemprego gigantesco, salários baixos, aposentadoria irrisória. Se tirarmos esses direitos, eu me pergunto a todos, qual será a realidade da pessoa idosa? Então é uma preocupação que nós precisamos ter, porque o idoso ele contribuiu com tudo neste país. Agora ele é penalizado. E não pode ser, nós não vamos permitir que o seja. E eu peço o seu engajamento porque, gente, nós dois, claro, temos força. É um deputado federal e um estadual. Mas nós precisamos do engajamento de muitos outros deputados. E como é que se faz isso? Pelas redes sociais, que hoje são ferramentas importantíssimas nós temos aqui, para que você possa cobrar, para que você possa participar dessas batalhas que são justas e do povo brasileiro. As pessoas me perguntaram, Ricardo Silva, se o governo não for pagar um 14º salário, que pelo menos antecipe um 13º o mais rápido possível. Eu até concordo, e no ano passado eu lutei muito pela antecipação do 13º salário. Lutei muito, só que tem um detalhe nessa história toda, quando se antecipa, a pessoa depois não recebe no fim do ano. E quando vem Natal, vem Ano Novo, nós experimentamos isso no final de 2021, tiveram muitas pessoas, muitas famílias com a geladeira vazia, gente. Com a geladeira vazia, o auxílio emergencial que chegou durante o momento, depois parou. Agora nós temos o Auxílio Brasil, que é também importante, mas só isso não basta. Eu até defendo que o governo possa antecipar o 13º, mas desde que nós tenhamos garantido um 14º salário, que na verdade, explicar até esse nome. 14º salário é uma ajuda para a pessoa idosa, é uma ajuda para o aposentado e para o pensionista que não teve nada na pandemia. Se você pegar alguns setores da economia, tiveram ajuda, poucas, mas tiveram. A pessoa idosa não. Meu pai falava agora há pouco, perdeu o emprego neto, perdeu o emprego filho, quem teve que arcar com a responsabilidade, pai? E muitas vezes faz aquele empréstimo consignado. Então o aposentado no Brasil ele precisa ser respeitado. E os direitos estão sendo tolhidos. E esse 14º salário não é uma garantia maravilhosa que se dá, não. É uma garantia para a sobrevivência do aposentado. É o mínimo que se dá. Mínimo. É o mínimo, com certeza, pai, com certeza. Mande para os 4 cantos do país. Mande esse recado, porque é a nossa força. É a força pelas redes sociais. Muito obrigado, viu, pelas mensagens aí de carinho, pelas milhares e milhares de mensagens. Já nós vamos atingir aqui, pai, milhões de pessoas. E eu falo isso não é com felicidade por mim, não. É por vocês, porque o idoso aprendeu que esse aparelhinho celular que nós estamos agora tocando um vídeo é o mesmo que faz chegar nos 4 cantos do país a sua voz, a sua cobrança. É você quem é o responsável por isso tudo. Então, muito obrigado. Nós vamos seguir juntos nessa luta em 2022 para que os idosos sejam respeitados. Eu quero mandar aqui um recado também para o BPC Loas. Existe um projeto de minha autoria para o BPC, aquele benefício assistencial pago à pessoa idosa que não teve contribuição ou a pessoa com deficiência. O meu pai, o Rafael Silva, é deficiente visual, gente. Meu exemplo de vida. Meu pai perdeu a visão com 40 anos de idade, quando eu tinha 1 aninho apenas. E meu pai, ele é a demonstração viva de que quando a pessoa ela vai atrás, ela conquista e ela supera. Depois de cego, meu pai foi vereador em Ribeirão Preto, 2 mandatos. Atualmente exerce o mandato de deputado estadual pelo estado de São Paulo. Meu exemplo de vida, lutador. Eu quero falar para o BPC Loas, para vocês, que é um projeto meu de minha autoria, que fala de pagar 13º para BPC. É um absurdo o BPC Loas não ter 13º, gente. São apenas 12 prestações mensais durante o ano. É um absurdo isso, é uma discriminação, sabe? Então, essa luta que nós estamos travando também, pai,
tem que ser com muita força, porque a pessoa que recebe BPC já sofre demais, o BPC sofre demais. Eles exigem que a pessoa esteja em estado de miserabilidade. E a gente vai lutar muito para mudar isso, para garantir também projeto meu, de minha autoria, que tramita na Câmara Federal, pai. Olha, na Assembleia eu vou dar toda a sustentação, vamos movimentar para que as pessoas entendam, é possível realmente realizar esse sonho? Vai depender de todo mundo. A minha palavra do Ricardo somente são fracas. Agora, juntando com vocês, nós transformamos tudo isso. Fale com o seu deputado da sua região, com a sua liderança, com o seu vereador, para que ele acione as forças vivas e os políticos também, e nós vamos conseguir uma força maravilhosa. Se Deus quiser, estou aqui na casa do meu pai hoje, e aproveito para desejar a todos que tenham uma semana abençoada, uma semana de muita luz, de muita paz para todos vocês, que nós possamos juntos lutar nesse ano de 2022. Saibam que vocês terão duas vozes fortíssimas no Parlamento Brasileiro, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, com esse gigante que é meu pai, o Rafael Silva, meu exemplo de vida. Ok, pessoal? Luta pelo 14º não acabou. Nós vamos firmes, compartilhe, marque seu deputado. O projeto será votado agora no começo do ano de 2022. Os deputados que seguraram isso, eles não terão como fugir. Não terão. Essas milhares de pessoas que estão conosco agora vão se transformar cada vez mais em milhões. Nós não vamos desistir. É uma luta que nós agarramos com muita força, com muita garra, pelo povo brasileiro que mais precisa. Que Deus abençoe a todos. Pai, obrigado. Meu pai, meu irmão, minha referência de vida, que em nome dele eu abraço a todos os aposentados do nosso Brasil. Valeu, pai. Estamos no começo do ano e nós desejamos que você tenha um 2022 diferente, mas com muita luta. Acredite, nós vamos mudar essa realidade. Quem está entrando agora na live, pegue depois do início, tem muita informação importante aqui. Um abraço a vocês todos, a luta segue com todo o vigor do mundo. Já estamos encerrando a live com milhares de pessoas ao vivo. Repito, mande sua cidade, mande seu estado, marque o seu deputado aqui, porque essa luta vai longe e nós estamos com muita esperança. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Valeu, gente.